Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Amorense. Eu já inicio esse vídeo pedindo para que vocês perdoem e relevem qualquer tipo de ruído, som externo, cachorro, gato, papagaio, quem grava vídeo há algum tempo ou então quem já tem algum conhecimento, conhece alguém que grava, sabe que muitas vezes, principalmente dependendo da mensagem que você vier a tratar, vão surgir imprevistos e situações que fazem com que você não consiga, queira desistir de gravar, porque acontece de cachorro começar a latir, dependendo do ambiente em que você estiver, pessoas querendo passar, inclusive no decorrer do vídeo eu vou falar sobre essa temática, né, em relação a ruídos, em relação a empecilhos. Bom, sem mais enrolações, eu queria falar justamente sobre a questão de empecilhos que nós trazemos a nós mesmos, crenças limitantes ou então impedimentos externos que nós deixamos que nos param, de alguma forma nos paralisam, né? Nós não devemos nos paralisar, né? Com qualquer imprevisto, qualquer transtorno, ao contrário, né? Existem muitas situações que quando elas têm tudo para dar certo, no início tudo vai contra, no sentido de que você... A primeira coisa que você vai pensar é: não é possível. Não é possível. Que tudo dá errado. Então, geralmente, quando tudo dá errado, tenha um conhecimento de que muito possivelmente, e muitas das vezes é para ser. E isso é claro, né, gente? Eu estou falando de questões em que você sente um apoio da espiritualidade, o que você está fazendo é espiritual, é positivo, é benéfico, você sente toda ali a rede de apoio espiritual e até de alguns encarnados. Em muitos momentos são raros, né? Aquelas pessoas que realmente te auxiliam, te motivam. Então, fora esses casos, né? Aí sim você pode considerar que tem alguma energia contrária, no sentido de que aquele ali não é o seu caminho. Mas as coisas darem errado não significa necessariamente que aquilo ali não é o seu caminho. Eu acho que era importante eu repassar isso para vocês. A primeira coisa que eu quero falar, né, eu gostaria de falar nesse vídeo específico sobre a questão de tiragens. Eu sou um iniciante, né, no tarô, jogando tarô de Maria Padilha. Haviam muitos empecilhos que eu impunha para mim mesmo e havia empecilhos que o externo acabava impondo para mim, mas que dessa vez eu decidi que eu não vou parar, né? Eu decidi que eu não deixaria que as minhas crenças limitantes, pensamentos limitantes me impedissem. A primeira coisa, né, que eu quero passar antes de tudo é: não deixem que as circunstâncias que a princípio pareçam contrárias impeçam vocês de fazer as tiragens. Então, muitas vezes você quer deixar de fazer porque tem muito barulho, né, no seu entorno, ou então você quer fazer a gravação de uma live, ou então quer fazer a gravação de uma tiragem coletiva e você não quer fazer porque você não tem um ambiente que você julga como propício para tal, né? O seu quarto não é tão bem arrumado, ou então existem barulhos constantes ao seu entorno que podem vir a impedir. Isso vale para tudo, né, gente? Até pro trabalho aqui. Vocês podem ver que nesse momento eu estou gravando num lugar que a princípio não é muito propício para isso. Há muitos ruídos externos. Não sei se vocês estão ouvindo uma máquina chamada Makita, vizinho utilizando, cachorro latindo. Agora ele deu até uma parada. Eu pensei que durante todo esse vídeo eu ia ter que pedir desculpa para vocês por causa desses ruídos, mas acabou que eu não sei como que vai sair o som final, né? Mas acredito que deva sair até relativamente bem para o que eu esperava. E eu decidi que eu não ia parar. Eu decidi que eu não ia deixar de gravar, porque eu acho que é importante, né? Viemos assim então para a questão seguinte: você sempre colocar empecilhos no sentido de que você nunca está preparado. Primeiro, o ambiente não está preparado, você não está preparado, você não é bom o suficiente, você não é experiente o suficiente, né? Eu pensei muito, refleti muito sobre gravar esse vídeo,
né? Porque como sendo um iniciante, eu achei que talvez eu não teria propriedade suficiente para poder falar sobre esse assunto, mas eu acredito que justamente essa é a questão. Eu tenho muita propriedade porque eu estou no início. Então tem muitas pessoas que gravam vídeos, geralmente as pessoas que gravam vídeos, vamos falar, colocando enquanto tarô de Maria Padilha, são pessoas que já estão na estrada há algum tempo. Então por muitas vezes as pessoas esquecem os anseios, né? Por muitas vezes as pessoas não consideram coisas que são importantes, pelo que eu tenho conhecimento, tá, gente? Que acaba sendo todo diferencial para aquela pessoa que está iniciando. Então, antes de tudo, eu quero deixar claro que isso aqui não é uma afronta, um ataque, muito menos um sentimento de querer ser superior aos mestres atuais da questão do tarô, né? Tarô do geral, tarô de Maria Padilha, não. Eu vim aqui trazer a minha experiência porque eu decidi, eu entendi e me foi passado que a minha experiência vai alcançar as pessoas certas. Quem sentir afinidade com essa mensagem vai absorver, assim como toda mensagem que eu vier a gravar a partir de agora. Eu não preciso ficar preocupado com a questão de tempo, porque o tempo não fala sobre experiência, não fala sobre propriedade. Principalmente no que se refere a você querer auxiliar uma pessoa a iniciar como você iniciou, do zero, com certeza vai fazer a diferença para alguém, né? Que seja para uma pessoa. Não que eu não tenha tido auxílios, né? Eu tive auxílio constante, principalmente de duas amigas minhas que me motivaram. Uma principalmente que já tem, né, já está na estrada do tarô há algum tempo, me auxiliou bastante. A Fati. Beijão, Fati, se você estiver me ouvindo, tá? Você me ajudou demais, você sabe disso. Eu sempre estou lá presente no canal dela, tá, gente? O nome do canal é Capri Tarô. Acho que é Capri Tarô 77 ou Capri Tarô 777. Eu acompanho com frequência, tá? Sempre faço questão, mesmo que nunca aconteceu da mensagem não bater, mas eu sempre faço questão de bater cartãozinho lá em alguns conteúdos que eu super indico, que eu super aprovo, que super ressoam com a minha energia. São 4 canais no momento. Tem até um desses canais que eu vi o início, né? E eu vi o quão essa pessoa enfrentou desafios. O ambiente, a princípio, poderia parecer não propício, né? O fundo era com uma parede de tijolo mesmo, né, gente? Ruídos sonoros de toda sorte ao redor, e ele não deixou de trabalhar, não deixou de fazer a parte dele. E acima de tudo, o que é muito importante também é uma outra, né, coisa que você deve medir quando você inicia o tarô. Não faça o tarô, eu acredito que você não deve fazer o tarô nem mesmo no sentido de que você quer fazer para poder ajudar as pessoas. Faça para ajudar as pessoas, mas acima de tudo faça no sentido de você entender que aquilo ali é para você, né? Ele toca no seu coração. O tarô, ele me tocou de uma forma. Eu vou resumir para vocês, tá, gente? Eu conheço o tarô de Maria Padilha há mais de 3 anos. Eu já via pessoas jogando, mas eu sempre tinha em mente de que eu não era capaz, eu não tinha dom para aquilo ali. Eu não tinha intuição suficiente, não tinha dom, não tinha visão, que eu não ia conseguir. Eu me colocava em 1000 possibilidades e 1000 situações mentais que me impediam, me impossibilitavam de pelo menos tentar. Porque eu sempre colocava alguma crença limitante, né? E depois desses 3 anos, isso passou, né? De certa forma. Mas eu sempre tinha aquela questão, sabe quando você olha um objeto ali, aquele objeto olha para você, você olha para o objeto, e você tem um impulso de pegar, mas você não entende porquê, e você acaba abrindo mão, e aquilo sempre vinha com constância, voltando e voltando. Até que eu decidi pegar, né? Eu assisti o vídeo de um rapaz, uma playlist na verdade, que é um curso, né? Um mini curso, onde ele explica sobre palavras-chave, né? Relacionadas a que você pode associar a cada lâmina. E também no final ele faz a gravação de uma espécie de mesa real, né, para explicar mais ou menos como funciona. Isso a princípio, né, para algumas pessoas pode parecer pouco, mas eu que não dispunha de poder aquisitivo no momento para poder fazer um curso, né, preparatório, para vocês terem noção, né, o curso que eu vi, ele não era de valor elevado, ele estava R$ 120, se eu não me engano. E eu não podia, né, dispor desse valor naquele momento, até que uma energia falou comigo de que eu era capaz de aprender aquilo ali sozinho, né? Então eu vi esse vídeo desse rapaz uma vez,
E depois eu comecei a ver alguns vídeos de pessoas jogando, né? Para eu poder ver se eu conseguia fazer alguma associação das cartas em relação ao que aquele tarólogo estava falando. E acabou que eu não consegui fazer muitas associações, porque é a próxima questão que eu vou falar para vocês. Não impeçam que as categorizações, o significado das cartas que os tarólogos passem, ou até quem faz os cursos, né, quem ministra os cursos passam, porque você vai ficar desesperado, você vai ficar perdido, tá? Eu acompanhei, eu vi umas 4 pessoas, só nesse inteirinho, tá, gente? Umas 4 pessoas que falavam sobre as características, palavras-chave das lâminas, e cada pessoa acabava dando um significado totalmente diferente para as cartas. Inclusive totalmente diferente, muitas vezes, do que a gente tem como base, né? Que é o livreto que vem junto com as cartas. Então, não se prendam a isso, tá? Não fiquem desesperados com essa questão de interpretação exata. Não fiquem desesperados com essa questão de carta positiva, negativa e neutra, tá? Pela minha experiência, eu concluí que não existe, né, isso de carta... A carta negativa a gente até pode colocar numa conotação de que tudo bem, né? Pelo menos na minha experiência. Eu estou trazendo a minha experiência do que eu estou vivenciando, tá, gente? Não é lição geral para todo mundo e essa mensagem pode não ressoar com todos. Mas pela minha experiência não existe carta que seja totalmente positiva. Para mim, né, pela minha interpretação, pelo que a espiritualidade está me mostrando, não existe carta somente positiva, ela vai depender das cartas que estão no entorno, no contexto que você vai observar e muitas vezes no que você vai sentir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma tiragem, né? Uma pessoa me pediu para que eu fizesse uma espécie de tiragem coletiva para um determinado signo. Eu fiz a carta Alegrias e Comemorações, que é a carta do palhacinho, né? Ela saiu com uma conotação totalmente negativa, no sentido de que as cartas ao redor elas eram bem negativas. Naquele momento me veio a seguinte mensagem: pessoa se sentindo feita de palhaça. Eu nunca tinha visto, né, em toda a minha pesquisa, conotação da carta Alegrias e Comemorações para algo negativo, a não ser que seja, no máximo, pessoa usando máscara. Tirando isso, a conotação é sempre positiva, mas naquele momento ali eu senti exatamente aquela mensagem. Pessoa se sentindo feita de palhaça. Veio na minha cabeça como se a pessoa estivesse falando: eu estou sendo feita de palhaça. Eu estou sendo uma piada nesse contexto, né? E aí eu repassei para a pessoa que tinha me pedido. Essa mensagem acabou super ressoando com uma pessoa que era muito próxima dela. E o resumo do que eu quero passar para vocês: se eu tivesse ficado desesperado, se eu tivesse ficado travado, se eu tivesse deixado de passar aquela mensagem que foi a que eu realmente senti no meu coração de passar, que foi da minha intuição, e a minha mentora estava ali, minha guia, minha guardiã estava ali me auxiliando, tenho certeza disso. Eu ia deixar de pensar uma mensagem positiva, e de duas uma: ou eu ia travar, ou eu ia inventar a interpretação. Porque eu ia passar uma coisa, eu ia ficar, não existe. Em todos os cursos que eu observei, em todos os exemplos que eu poderia aplicar aqui, não existe conotação da mensagem literal, feita de palhaço. Então, assim, a mensagem que eu quero passar é: a interpretação da carta muitas vezes vai sair ali no momento. Eu costumo dizer que é como se a interpretação ela pulasse da mesa para você. As cartas certas, você vai conseguir observar ali, sabe? É como se tivesse não uma luz, mas é como se aquela mensagem daquelas cartas ali pulasse para você. E você vai ter certeza: mas como que eu vou ter certeza? Eu vou ficar inseguro. Gente, pelo menos eu costumo fazer a leitura. Não existe um padrão, tá? De que eu faça. Eu começo pela horizontal, depois eu vou para a vertical e depois eu vou para a diagonal. Não. A mensagem que surgir primeiro é aquela mensagem que eu vou passar. Então você vai confirmar se é aquilo mesmo quando muitas vezes a mensagem que está na horizontal vai coincidir com a horizontal vai coincidir com a vertical ou então com a diagonal. Ou então todas elas vão coincidir confirmando aquilo que você está passando. E é isso que eu passo para o meu consulente. Olha aqui, a mensagem está sendo confirmada
totalmente validada por esse sentido também, que passa isso, isso e isso. Então não deixem que o sentido literal que são passados nos cursos, façam essa experiência, vão buscar no próprio YouTube, não precisa vocês comprarem necessariamente cursos. Façam essa experiência no próprio YouTube. Pesquisem sobre pessoas que falam sobre o tarot de Maria Padilha. Inclusive, eu acho que essa é a primeira coisa que trava as pessoas. A insegurança, porque você não consegue ver nenhuma informação igual. E é isso que eu vim passar aqui para vocês. Não precisa ser necessariamente igual. Outra coisa, confiem no guia de vocês. Eu sei que existem pessoas que dizem que o tarot ele não tem uma conotação espiritual. E sim, eu concordo, você pode fazer sua própria interpretação, sua intuição não depende de você estar associado a alguma religião e nem mesmo à espiritualidade de maneira consciente. Às vezes, existem pessoas conectadíssimas com a espiritualidade que são ateus. Você vê a pessoa falando, você vê um guia nitidamente falando ali. A pessoa tem super propriedade, ela tem total conhecimento do que ela está passando, segurança. Você vê que aquelas palavras ali muitas vezes não são daquela pessoa, você sente, quem é médium sente isso, que a pessoa está sendo totalmente guiada. Então, não existe uma prisão nesse sentido. Mas se você trabalhar com uma energia, principalmente se for energia correspondente àquela tiragem, como é o meu caso, confia. Se a entidade te passar uma coisa, acontece muito isso comigo, tá, gente? Já aconteceu 2 vezes questões de revelar em relação à traição. Se eu passar por cima daquela mensagem ali, na próxima carta, na próxima rodada, na próxima tiragem, como queira chamar, na próxima jogada, vai repetir aquela mesma mensagem. É como se fosse, eu sinto nitidamente como Maria Padilha falando para mim. Eu estou falando que é para você passar isso aqui, você está vendo. A mensagem que deve ser passada, muitas vezes, não vai ser a mensagem que vai agradar o consulente. É uma outra questão também que pega muito. Você querer transformar uma carta negativa em positiva, não no sentido de que naquele momento ali é propício para isso. Mas no sentido de que você quer modificar porque você não quer passar, porque você não tem coragem de passar aquilo ali para o consulente. O tarô de Maria Padilha, se você está esperando, né, poder transformar. Existem pessoas que querem fazer só tiragens positivas, né, gente? Eu super acho isso bacana. Mas às vezes quando você vai fazer uma tiragem particular, não tem como você fazer. Aquele alerta ali é o que muitas vezes vai dar aquele start final para a pessoa. Às vezes a pessoa ela só precisa de uma confirmação e você fica com receio de passar porque você tem receio do que vai acontecer. Isso não é sua responsabilidade. É claro que você vai filtrar, né, gente? Mas quando é necessário a filtragem, você vai sentindo a sua intuição ou o próprio guia vai te passar aquela mensagem de uma maneira a não pesar tanto. Ou ele vai te passar a mensagem e você vai saber naquele momento como filtrar para passar da melhor maneira. Agora, existem questões que eu não gosto de tratar, né? Claro, se surgir ali na mesa eu vou passar, mas questões que eu não gosto de a priori abordar de início como tema são questões de saúde e morte, desencarne. Eu não gosto, não me sinto bem. Passando, eu acho que é algo muito relevante, muito importante, de muita responsabilidade para que eu possa abordar. E também são temas que eu não gosto, tá, gente? De abordar ali. Outra coisa que pode muitas vezes acontecer, tá? Ou você sentir de que aquela carta ali naquele momento tem uma propriedade literal, quase, como eu tive em relação à carta do palhaço, né? Eu vi literalmente, senti a mensagem. Bem como também pode ter alguma informação naquela carta ali, por exemplo, existe uma carta de flor com borboletas em volta. Uma daquelas borboletas ali de uma cor específica vai te chamar a atenção e é aquela mensagem ali que você precisa passar. E sempre, gente, pelo menos no meu caso, sempre, sempre, sempre conseguiu. No tarô são os detalhes que fazem a diferença. Por isso que, antes de tudo, pelo menos no meu caso, depois de algumas experiências que eu passei, foi necessário abrir o meu campo, foi necessário abrir os caminhos, foi necessário abrir o canal do meu emocional de novo. Porque a tiragem, mais do que tudo, é a última coisa que eu quero passar para vocês, é sentir, experienciar, brincar. Você não pode ter medo, ficar naquela coisa travada, sabe? Medo de passar aquela mensagem ali, ou medo de brincar, medo de levar algum tempo para interpretar.
interpretar, eu já interpretei o que está na horizontal, mas estou demorando para interpretar o que está na diagonal. Não tenha medo, não existe tempo para você fazer a tiragem, não existe tempo para que aquela mensagem venha para você. Se você se entregar, na verdade a mensagem ela vai vir de maneira automática, tanto, que você vai até se perder, você pega várias informações ali, e aquela informação que você já estava passando para o consulente, você vai perder porque você já viu outra coisa. Então, relevem, tá, gente? Então, prestem atenção nos pequenos detalhes. A tiragem, basicamente, ela é... As pessoas costumam dizer que é 50% intuição, 50% estudo. Eu diria que a tiragem, na verdade, ela é... No meu caso, eu percebi, tá, gente? No meu caso, e vai ser o caso de muitas pessoas. 70% é intuição. O estudo ele é importante, né? Eu nunca saí da conotação geral da tiragem, nunca inverti totalmente, né? Uma característica específica do que eu já pude estudar, mas muitas vezes é como eu disse, você vai levar no sentido literal. Muitas vezes uma carta que dizem que tem uma conotação só positiva, ela vai ter uma conotação neutra ou até negativa, dependendo das cartas que a circundam. Então, se permitam sentir, tá? Se permitam experienciar. A tiragem nada mais é, né? A tiragem é uma coisa muito gostosa, muito divertida e muito rica para mim, porque é uma experiência. É como se fosse uma espécie de viagem. Então, uma tiragem que tem 9 lâminas, você vai levar 4, 5, 6 minutos falando, porque a mensagem vai surgindo em várias direções diferentes. São várias as possibilidades na tiragem. E se você se mantiver preso somente no que as cartas significam de maneira literal, ou no que foi explicado, ou de acordo com o livreto, você vai se perder. Acima de tudo, você vai se travar e não vai conseguir fazer uma boa entrega. Não vai conseguir entregar tanto para você, como o resultado que você vai sentir que é válido, como para o seu consulente, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Se você for mestre, não tem nenhum problema. Se você discordar de alguma coisa que eu falar aqui, nem todos vamos concordar o tempo todo e tá tudo bem. Eu tô passando aqui a minha experiência, né? Assim como eu sempre passei e sempre vou passar aqui a experiência no sentido de propriedade e literalmente da própria experiência que eu tive, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliar pelo menos 1, 5, 10, quantas pessoas for. Mas enquanto eu sentir de gravar, enquanto eu sentir a energia de gravar, enquanto eu for até intuído de gravar, como eu fui nesse caso, eu farei isso aqui para vocês, tá? Então, beijão para vocês, até o próximo vídeo, espero que vocês permaneçam aqui, espero que gostem dos conteúdos. Se você tiver curiosidade e quiser fazer uma tiragem particular comigo, é só me chamar, tá? Colocar aqui nos comentários, que eu passo no WhatsApp sem nenhum problema. Passo todos os esclarecimentos e é isso. Mas como você já vê de antemão, a minha tiragem ela é muito mais intuitiva, né? Não existe um padrão, não existe você querer, eu quero mesa real, ou então eu quero a mesa de não sei quantas lâminas. Não, comigo não tem isso porque eu faço, né, na vibração, na energia e principalmente no que é me intuído naquele momento. Acho que mais importante de frisar, né, a minha tiragem mais do que tudo ela é guiada. Então é por isso que eu tenho muita responsabilidade, talvez como eu nunca tive antes, antes, banho depois, preparo, incenso, limpeza, palo santo antes de tudo, orações, tudo isso. Então é por isso que tem muitas pessoas que acreditam que essa tiragem está nesse valor, está muito elevado esse valor. Não é o meu caso, tá? Eu vejo que com base no que eu faço, os valores estão bem ok, tá? Mas eu entendo pessoas que cobram, sei lá, vamos supor, R$50, 3 perguntas. Ou então, R$150, R$200, 1 hora. Eu entendo porque não só é tempo de estudo, como principalmente são materiais que você vai utilizar ali. Então, se você vai abrir uma mesa para poder fazer 3 perguntas para uma pessoa, você vai utilizar os mesmos componentes, você vai se preparar da mesma forma, você vai colocar a mesma energia, vai colocar a mesma disposição, mesmo bom ânimo e acima de tudo você vai se entregar, não só a ritualística, mas como também vai se entregar no processo ali
inclusive com tempo, porque se você for daquele tipo de pessoa que gostar de esclarecer totalmente, por vezes você vai levar metade do tempo, vai levar 30 minutos, 40 minutos quase para poder responder 3 perguntas. Então, eu acho que é isso, né? Tudo que eu quero passar para vocês. O vídeo já vai para 26 minutos, eu acho que não tem problema. Eu acho que para quem for essa mensagem, não vai ficar impaciente, vai ouvir e vai conseguir, acima de tudo, se libertar, né? Porque nesse caso específico, eu precisei me libertar dessa questão com os guias, né? Porque isso é uma coisa que não tem como ser passado, muitas vezes até em cursos você não vê sendo passado. É passada a teoria ou então a prática, mas não é passado o que você sente em relação a temores, em relação ao seu emocional, as dúvidas, o que te trava realmente não é passado. E eu resolvi falar sobre isso. Pelo menos eu nunca vi nenhuma experiência de pessoas falando especificamente sobre isso. Então meu vídeo de hoje foi para que você destrave e coloque o seu dom na prática. Porque foi o que eu precisei. Foi o que super deu certo para mim. Espero que dê certo para você também. Um beijão. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Muita luz, amor, paz, harmonia e muito poder para vocês. Beijão.